Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos dar continuidade à meditação do Evangelho, como me foi revelado, de Jesus, para Maria Valtorta. Estamos no capítulo 4. O título é Ana com um cântico anuncia que será mãe. No seu ventre está a alma imaculada de Maria. Olha que benção, nossa mãe imaculada, Nossa rainha. 24 de agosto de 1944. Revejo a casa de Joaquim e Ana. Ainda mudou no seu interior. Se tirarem os muitos ramos floridos, colocados em ânforas aqui e ali, fruto das podas feitas nas árvores do pomar em flor, uma nuvem que varia do branco neve ao vermelho de certos corais. Deixa eu só conferir se está gravando. O trabalho de Ana também é diferente. Sobre um tear menor, ela tece algumas bonitas telas de linho e canta, cadenciando o movimento do pé com o canto. Canta e sorri. A quem? A si mesma. Alguma coisa que ela vê no seu interior. Então ela já sabia, aquele sentido, dela, assim. Ela já sabia que estava mudando, que dentro dela não era mais a mesma, que no caso dela ela tinha concebido. Eis o canto, lento mas alegre, que escrevi à parte para segui-lo, porque o repete muitas vezes, deleitando-se nisso, sempre mais forte e segura, como quem encontrou um ritmo no seu coração. Primeiro murmura em surdina, depois segura, canta mais veloz e alto. Aqui transcrevo porque na sua simplicidade é muito doce. Então a Ana já não, você vê que mudou, não tá mais assim, meia séria, que sempre, ficava longe, que a Valtorta escreveu que às vezes estavam perdidos em seus pensamentos e às vezes assim, com aquele rosto assim, que ao pensar, nessa questão da maternidade ficava triste, e que ali no caso Joaquim muitas vezes consolava ela, você vê que ela já tá com um ar diferente. Aí ela já sabia, pelo jeito que já recebeu a revelação de Deus, porque a tal como olha o canto dela. Glória ao Senhor onipotente, que dos filhos de Davi teve amor. Glória ao Senhor. A sua surpresa graça do céu me visitou, tá vendo? Ela já recebeu a revelação. A velha planta colocou novo ramo e eu sou bem-aventurada. Pela festa das luzes, a semente lançou a esperança. Ora, a fragrância de Nisan e vê brotar. Nissan e vê brotar. Como amendoeira, na minha carne floresce a primavera. O seu fruto, nesta tarde, ela sente transportar. Naquele ramo há uma rosa, há um pomo dos mais doces, há uma estrela reluzente, há uma criança inocente, a alegria da casa do esposo e da esposa. Louvo a Deus, ó meu Senhor, que teve piedade de mim. A sua luz me disse, uma estrela virá a ti, tá vendo? Recebeu a revelação de Deus. Glória, glória, será teu esse fruto da planta, consagrado ao Senhor. Primeiro e derradeiro, santo e puro, como dádiva do Senhor. Tu será, e por causa dele, vem alegria e paz sobre a terra. Isso mesmo. Voa, ó lançadeira, o fio se aperta sobre o tecido da criança. Ele nasce, a Deus glorioso, vá ao canto do meu coração. Alegria, de alguém que foi visitada pela graça do Altíssimo, de uma forma tão poderosa, que é a concepção de Nossa Senhora Imaculada,
que ela não teve vontade humana, pura e imaculada, sem esse germe dessa corrupção, né? Totalmente intacta, né? Pura, santa, nossa mãe, santíssima, né? Então, assim, a gente tá vivendo esse momento com a Ana, né? Vivendo esse momento. É a nossa história, sabe? Eu sinto assim, sabe? Eu não vejo como uma história à parte, como lindo, né? A história de Jesus, a história de Nossa Senhora. Não, é a história da humanidade, sabe? Você faz parte disso, sabe? Ela quis você, tanto que ela tanto pediu para Deus. Não, Senhor, não somente a mim, mas todos, né? Que todos conheçam, que todos venham a Ti. Ela implorou por cada um de nós, né? Então, assim, é a nossa história também sendo contada ali, sabe? Me vejo assim, à parte, como uma pessoa que está lendo uma história, simplesmente, que não tem nada a ver comigo e que eu admire. Não, não. É a história da nossa família, né? Deus é família, né? Nós estamos todos conectados, todos nós estamos conectados, então não é diferente. Então não é diferente para nós. Nós estamos conectados a Jesus, Nossa Senhora, afinal, quando Deus, né, sua infinita bondade, sabedoria, Ele já tinha, nos seus desígnios, já nos preparou para Jesus e para Maria, para um povo para eles, né? Para Jesus e para Nossa Senhora, sendo povos dele. Então nós fazemos parte, né? Nós fazemos parte disso. Então, como que gratidão que a gente tem que ter com toda essas pessoas envolvidas, né? Vou dizer assim, né? A perseverança de Joaquim e Ana, que confiaram em Deus e trouxeram esse anjo, né? Essa coisa mais maravilhosa que é Nossa Senhora. A gente se emociona pensar nisso, pensar nela, né? E a gratidão para com Deus, né? Da parte deles. E também eles foram, né, fiéis às promessas, né? Que sabiam ia ter Nossa Senhora e depois ia oferecer ao templo, né? Oferecer a Deus, né? Ali através de levar no templo ela. E pensa, ele estava dando para ela, para nós. Você vê que a vida dela também foi doação, ela é um presente nos dado, assim como Jesus, oferecido também, né? Uma vida assim sendo doada, oferecida, né? Consagrada a Deus. Então pensa que felicidade que é, como que nós também estamos dentro disso. Então pensa, é muito maravilhoso. Então eu me vejo alguém à parte só lendo, né? Que como não é uma história comum, não é. Primeiro porque a história é real, não é ficção. É a história toda da nossa salvação, né? É a história primeiro de Deus, né? Porque dentro da nossa história, de cada um de nós, é a história que Deus escreveu. E não só escreveu como alguém que cria uma coisa. Não, Deus não é assim. O que Ele cria se torna vida, se torna verdade, né? Se torna realidade. Deus pensa e acontece, né? Então Nossa Senhora foi pensada por Deus e aconteceu. É uma realidade. Então nós também. E nós fazemos parte disso. Estamos hoje lendo e contemplando a vida do nosso rei. A começar lá dos seus avós. Estamos contemplando aqui na Valtorta, né? Que maravilha que é, né? Beijar essa história, né? Fazer memória, né? Fazer memória e beijar a divina vontade que regeu todas essas situações. Tudo no tempo de Deus. Que maravilha que é. Quando é Deus que põe a mão nas coisas, né? É desse jeito. Então é só alegria, é só felicidade. Que a Ana tinha todos os motivos para estar cantando de felicidade. Foi uma espera muito longa, mas ela sempre esperou em Deus. Ela tem muito motivo de cantar. Já cantava antes, agora canta mais ainda. De felicidade. E a gente sente essa felicidade dela como se a gente estivesse lá, naquele momento, né? Joaquim entra quando ela está para repetir pela quarta vez o seu canto. Está feliz, Ana, né? Até ele surpreende. Parece-me um
pássaro, né, que viu a primavera. Que canto é este? Nunca ouvi. De onde ele vem? Inspirado por Deus. É o Espírito Santo nela, né? Aí a Ana fala do meu coração, Joaquim. Ana levanta-se e agora se dirige a teu esposo toda risonha. Parece mais jovem, mais bonita, tá vendo? Não te imaginava, poetisa, diz o marido, olhando-a com clara admiração. Não pareciam dois esposos idosos, em seus olhares existia uma ternura de jovens esposos. Vindo do fundo do pomar, ouvindo-te cantar, lá pra você ver. Ele parou o que tá fazendo então, né? De repente ficou assim, surpreendido, né? E veio correndo para ver o que tá acontecendo, né? Eram anos que não ouvia tua voz de rolinha namorada. Queres repetir-me aquele canto? Eu o repetia mesmo que tu não o pedisses. Os filhos de Israel sempre confiaram ao canto os clamores mais verdadeiros de suas esperanças, alegrias e dores. Eu confiei ao canto o cuidado de dizer-me, de dizer-te uma grande alegria. Sim, também dizer a mim mesmo, porque é uma coisa imensa, que por quanto esteja certa, parece-me ainda não ser verdadeira. E recomeçava o canto, mas chegando ao ponto. Sobre aquele ramo há uma rosa, há uma maçã das mais doces, há uma estrela. A sua voz bem entoada de contralto fez-se primeiro tremo, depois se rompe, e com um soluço de alegria olha Joaquim, levantando os braços, grita: Sou mãe, meu deleite! E se refugia no seu coração, entre os braços que ele estendeu para encerrar em torno de sua feliz esposa, o mais casto e feliz abraço que eu jamais vi, desde que estou no mundo, casto e ardente na sua castidade. E a doce repreensão entre os cabelos grisalhos de Ana. E não me disseste antes, porque queria estar certa, né? Ele pergunta para ela, você não me falou antes? E ela fala, porque eu queria estar certa, velha como sou, saber ser mãe. Não podia acreditar ser verdade. Não queria dar-te uma desilusão mais amarga ainda. Desde fim de dezembro sinto fazer-se novas as minhas profundas entranhas e brotar, como posso dizer, um novo ramo, mas agora sobre aquele ramo está seguro o fruto. Vês? Aquele tecido já é para aquele que virá. Não é o linho que comprastes em outubro em Jerusalém? Sim, eu o teci depois, enquanto esperava. Esperava porque no último dia, enquanto orava no templo, o maior tempo que pudesse, uma mulher ficar na casa de Deus até a noite. Tu te recordas? Eu dizia, ainda um pouco, não podia afastar-me dali, sem receber a graça. Pois bem, na sombra que já descia do interior do lugar sagrado, que olhava com uma atração de alma para arrancar uma anuência do Deus presente, vi partir uma luz, uma centelha de luz maravilhosa. Era alva como a lua, contudo tinha em si as luzes de todas as pérolas e pedras preciosas que existem sobre a terra. Parecia que uma das estrelas preciosas do véu, daquelas estrelas postas sob os pés dos querubins, se desprendesse uma e se tornasse esplêndida de uma luz sobrenatural. Parecia partir um fogo para além do véu sagrado proveniente da própria glória, vindo a mim veloz, e ao cortar o ar, cantasse com voz celeste, dizendo: O que pedistes, vem a ti. É por isso que eu canto, uma estrela virá a ti. Que filho será esse nosso que se manifesta como luz de estrela no templo e que diz: Eu sou. Na festa das luzes? Que filho fez com que tu tenhas visto em mim uma nova Ana de Elcana? Como chamaremos a nossa criança, que doce como o canto de águas ouço falar-me no ventre, com o seu pequeno coração que bate como de uma rolinha apanhada na cavidade das mãos? Se for menino, chamaremos Samuel. Se for menina, Estrela. A palavra que fortaleceu o teu canto para dar-me a alegria de saber-me Pai, a forma que escolheu para manifestar-se.
entre a sacra sombra do templo. Estrela, nossa estrela, porque não sei, penso que seja mesmo a menina. Parece-me que carícias tão doces não possam vir senão de uma docíssima filha. Que sensibilidade, né? Perceber, né? Eu não carrego, não tenho nenhum sofrimento. É ela que me carrega. Desculpa, gente. É muito forte. Nossa, gente. É muito forte. É ela que me carrega sobre uma vereda azul e florida, como se eu estivesse amparada pelos santos anjos e a terra já estivesse longe. Ai, sempre ouvi as mulheres dizerem que conceber e gerar é sinônimo de dor, mas eu não tenho dor. Sinto-me forte, jovem, fresca, mais do que quando te dei a minha virgindade na juventude distante. Filha de Deus, visto que é mais de Deus do que nós, daquela que nasce de um tronco árido. Não dá dores à sua mãe, ela traz somente paz e bênção. Os frutos de Deus, seu verdadeiro Pai. Ai, meu Deus do céu, é poderosa demais, é muito linda. A gente sente, né, a felicidade, né? Sinto a felicidade dela, gente, coisa assim. Nossa, você, não, é muito grande, é muito grande, é muito maravilhoso. Então chamaremos Maria, a estrela do nosso mar, a pérola felicidade, o nome da primeira grande mulher de Israel. Mas esta não pecará nunca contra o Senhor, e só Ele dará o seu canto, porque a Ele é oferecida como horte antes de nascer. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele é oferecida, sim, homem ou mulher que seja, depois de nos alegrarmos por 3 anos com a nossa criança, nós a daremos ao Senhor. Hóstia também, nós com ela, pela glória de Deus, então o sacrifício deles também, pela glória de Deus. Não vejo e nem ouço mais nada. E Jesus diz, a sabedoria, depois de tê-los iluminado com os sonhos da noite, aí tá vendo, foi tudo Deus, né? Revelação divina. Esse canto, né? Todas essas luzes, essa comunicação veio toda de Deus para ela, infuso, né? Desceu aquela que é vapor da virtude de Deus, certa emanação da glória do Onipotente, e tornou-se palavra para estéreo. Aquele que agora via próximo do seu templo, te redimi, eu, o Cristo, neto de Ana, quase 50 anos depois, mediante a palavra, farei milagres sobre as estéreis e as doentes, sobre as endemoniadas, sobre as desoladas, sobre todas as misérias da terra. No entanto, pela alegria de ter uma mãe, eis que murmuro misteriosamente a palavra na sombra do templo, que continha as esperanças de Israel. Tempo agora no limitar de sua vida, porque o novo e verdadeiro templo não contém mais as esperanças de um povo, mas a certeza de um paraíso para o povo de toda a terra, por todos os séculos até o fim do mundo. Paraíso que está para vir sobre a terra. E esta palavra opera o milagre de tornar fecundo o que era infecundo. Dar-me uma mãe que não teve apenas ótima proveniência, como era seu destino, nascida de 2 santos, não teve somente um aumento contínuo da bondade pelo seu bem-querer, não teve somente um corpo imaculado, teve também um espírito imaculado, a divina vontade, né? Sendo única entre as criaturas. Tu vistes a geração contínua das almas de Deus? Agora imagine-se qual deve ser a beleza dessa alma, que o Pai almejou antes que o tempo existisse, né? Estava lá no início, pensamento de Deus, desta alma que constituía as delícias da Trindade, que ardia por enfeitá-la com as suas dádivas, para lhe fazer um dom a si mesmo. Ó, toda santa, que Deus criou para si, e depois para refúgio dos homens, portadora do Salvador, tu fostes a primeira salvação,
paraíso vivente, com teu sorriso começaste a santificar a terra. A redenção já está ali, né? Nossa Senhora já representa, né? O Redentor, né? Então, a redenção, a esperança, né? A alma criada para ser a mãe de Deus. Quando, de uma mais viva palpitação do trino amor, brotou esta centelha vital, jubilaram os anjos, porque o paraíso nunca viu luz mais viva como pétala de uma empírea rosa. Uma pétala imaterial e preciosa que era joia e chama, que era o hálito de Deus, que descia para animar uma carne, diferentemente das outras que descia com fogo tão potente que a culpa não pode contaminá-la, atravessando os espaços e encerrando-se no seio santo. Assim, sem saber, a terra já tinha sua flor, a verdadeira, única flor que floresce eternamente, líria e rosa, violeta e jasmim, girassol e ciclame, fundidos juntos e com essas todas as flores da terra, numa única flor, Maria, na qual se reúne toda virtude e graça. Em abril, a terra da Palestina parecia um enorme jardim. As fragrâncias e as cores davam delícia ao coração dos homens, mas a rosa mais bonita ainda era desconhecida. Ela já era florescente a Deus no segredo do ventre materno, já que minha mãe amou desde que foi concebida. Que lindo, né? Mas só quando a videira dá o seu sangue para fazer vinho e o perfume dos mostos açucarado e forte enche as eiras e as narinas, ela iria sorrir primeiro a Deus e depois ao mundo, né? Dizendo com seu sorriso subinocente: eis que a videira que vos dará o cacho espremido na prensa, como remédio eterno contra o vosso mal, está entre vós. Eu disse: Maria amou desde que foi concebida. O que dá ao Espírito luz e conhecimento? Ele pergunta, né? Ele pergunta e responde, né? Porque tá formando, tá explicando. O que dá ao Espírito luz e conhecimento? O que dá ao Espírito luz e conhecimento? A graça. E o que leva à graça? O que leva à graça, né? O pecado de origem, o pecado mortal. Ah, tá. O que leva, tira, né? Tira, leva para longe a graça. O pecado de origem, o pecado mortal. Maria, aquela sem mácula, nunca foi despojada da lembrança de Deus, da sua proximidade. Então, ela tinha, no ventre, ela tinha plena consciência de tudo, né? De Deus, de sua proximidade, de seu amor, da sua luz, da sua sabedoria. Nunca teve essa separação, porque não tinha pecado nela. Então não teve essa separação da graça, né? A qual dá a luz e o conhecimento, né? Ela tinha o conhecimento de Deus, toda a luz. Ela tinha toda a sabedoria. Ela pôde, por isso, compreender e amar até quando era apenas carne, em torno de uma alma imaculada, que sempre amou. Depois faço-te contemplar mentalmente a profundidade da virgindade de Maria. Terás uma vertigem celeste, como quando te fiz entender a nossa eternidade. Por enquanto considera apenas como o trazer no ventre uma criatura incinta de mácula da ausência de Deus. Aí, ó, qualquer ruptura, né? Essa ausência, esse buraco, né, que fica por causa do homem sair da ordem, né, de estar em união com a vontade divina, fica essa lacuna, essa ausência, essa separação, né? E Nossa Senhora não trazia essa mancha, essa vergonha, né, sobre ela, da ausência de Deus, né? Ela não, porque não tinha uma vontade oposta, não, mas só vontade divina nela. Então não tinha o pecado, né? Não tinha essa lacuna, né? Então ela não trazia essa mácula da ausência de Deus, essa oposição, ela não tinha esse vazio, né?
dá à mãe uma inteligência superior e a transforma em um profeta, mesmo tendo esta mãe concebido natural e humanamente. Então a Ana recebeu, ela fez a profecia, ela recebeu a luz de Deus. O profeta da sua filha, que a chama filha de Deus, imagina o que seria se pais inocentes concebessem filhos inocentes, assim como Deus gostaria. Depois faço-te completar. Aqui, vamos de novo. Por enquanto eu considero apenas como trazer no ventre uma criatura isenta da mácula da ausência de Deus. Por enquanto, para voltar a considerar e contemplar isso. Considerar apenas esse mistério da Ana trazer no ventre dela uma criatura pura e imaculada, que é Nossa Senhora. E ela dá à mãe uma inteligência superior, que é por essa inteligência superior que ela teve, o entendimento de que ela estava com Nossa Senhora no ventre dela, que tinha uma menina, ela já tinha essa sensibilidade de que era uma menina, de que ela estava grávida, de que o Senhor atendeu ela. Então, por uma inteligência superior, uma ciência infusa, e a transforma em uma profeta para dizer aquele poema, aquelas palavras, e convencer Joaquim, Mesmo ela, tendo concebido natural e humanamente. O profeta da sua filha, que a chama filha de Deus, imagina o que seria se pais inocentes concebessem filhos inocentes, assim como Deus gostaria. Então, certamente, na ordem da vontade de Deus seria diferente, muita coisa. Como diferente do que aconteceu, depois da queda, de Adão e Eva. Seriam pessoas inocentes, porque as pessoas não viveriam nessa vontade humana separada de Deus. Viveriam na vontade divina e geraria filhos nessa inocência, do homem não ter em si essa mancha do pecado. É muito diferente essa concepção, em que um filho nasce sem a culpa, sem a mancha do pecado original. Já é graça de Deus, porque a Ana e Joaquim, eles tinham a culpa original, eles não eram imaculados. E já é enorme o que Deus fez em Nossa Senhora ser pura e imaculada, Justamente por ela não ter a vontade humana, para viver na vontade divina. E ela ser pura e imaculada é muito grande. Imagina se homens e mulheres, dessa mesma dimensão, de viver nessa inocência. No caso, por exemplo, Adão e Eva, lá como eles foram gerados. Se eles não tivessem caído na culpa, a dimensão que é você ter filhos nascidos desse contexto é muito diferente. Graças a Deus que por meio de Jesus, vamos dizer assim, foi colocado um perdão nessa situação, Graças ao sangue de Jesus, a gente tem que agradecer muito esse mistério da redenção. Muito, 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 muito. Que conseguiu perdão para essa falha aí, Aí hoje, a gente tem nossos filhos na ordem normal, natural, humana, Mas tem o batismo, E tem esse enxerto, que em Jesus, E a criança volta à sua inocência, Ela é purificada, desse germe, Então, assim, é muito importante o batismo, é muito importante. O que Jesus fez por nós é muito grande. O que Jesus fez por nós também nessa dimensão aqui que está sendo falado aqui, Na dimensão de que a Eva optou, em ter filhos. Tipo assim, alguém que anda na frente da vontade de Deus, No tempo dela, do jeito dela, E Deus permitiu ela viver nessa vontade divina permissiva, de Deus, assim, tudo não escapa de Deus, Ele estava regendo tudo, mas eles não estavam mais nessa conexão, Viviam na desconfiança, na culpa, no pecado, Nessa realidade de errar, de voltar para Deus, mas demorar muito, 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 muito. Se não fosse Jesus, Todos nós na mesma situação, no mesmo contexto, e fomos remidos por Jesus.
Então, é uma coisa assim maravilhosa que Deus fez por nós. Muito grande o que Deus fez por nós. Ó homens, que vos dizeis semelhantes ao super-homem, mas com os vossos vícios os assemelho unicamente ao superdemônio, tá vendo? Nesse exemplo, terias encontrado o meio de chegares ao super-homem, saber permanecer sem a contaminação de Satanás, para deixar a Deus a administração da vida, do conhecimento do bem, não desejando mais do que isto, que é pouco menos que o infinito. Deus os teria dado o poder de gerar, em uma contínua evolução, até a perfeição, filhos que fossem homens no corpo e filhos da inteligência, no espírito. Então, assim, cheio de sabedoria divina, né? Assim, dessa vontade divina querida, os filhos nascem, né? Que são desejados, que nascem nesse amor, nasce dessa vontade divina querida, mas seria muito mais perfeito, né? Todos nesse contexto, né? De viver na vontade divina, de estar na ordem para a qual Deus foi criado, da forma que Deus pensou, seria muito melhor, né? A tendência era evoluir para essa perfeição, né? Da criança crescer nesse conhecimento de Deus, né? E não no conhecimento mundano. Mas como o homem ficou só nessa questão carnal, os filhos são gerados só pela carne e para a carne, então as crianças não evoluem para a perfeição. Os filhos tendem a ser mundanos, carnais, se eles não forem orientados para Deus. E não foi assim que Deus planejou a família, né? É crescer e multiplicar essa vida divina, crescer e multiplicar a sabedoria de Deus com Deus, né? Você tendo Deus ali para te ajudar a cuidar dos seus filhos, né? Para te orientar, ali te dar toda a sabedoria, sendo sempre a fonte sua, que você e seu esposo, você homem e sua esposa busca nessa fonte a sabedoria e ensina os seus filhos aí para a mesma fonte. Não vai ensinar seus filhos aí para a fonte mundana. Não vai ensinar os seus filhos a isso, aí para o mal. Mas sempre caminhar rumo a Deus. Essa perfeição é Deus, né? Então, você não teria medo de educar. Hoje em dia os pais têm medo de educar, de corrigir, não sabem como educar, corrigir, porque não vai até essa fonte da sabedoria, falta isso. E os filhos ficam muito perdidos, muito desorientados, cheios de vício. Por quê? Porque também vive, foi educado no meio do vício. Os pais também viveram no vício, né? Então acaba passando, em vez de passar uma herança boa, valores, passa vícios, passa contra-valores. E os filhos vão evoluindo na miséria, em vez de evoluindo na busca da perfeição, que é esse conhecimento de Deus, que é essa busca de Deus. Então o homem perde sabedoria para gerar seus filhos, que não adianta ter sabedoria para você gerar carnalmente. Você saber como gerar, né, carnalmente, sem a sabedoria divina. Então a Eva foi lá para gerar carnalmente, né? Mas esqueceu que sem Deus, sem essa ligação, faltou gerar espiritualmente, né? Porque precisa desse contato com Deus. Então não adianta você ter filho só que é homem. Ah, eu sou homem, meu filho é homem, minha filha é mulher, mas no corpo. Mas e a inteligência no espírito? Ou seja, triunfadores fortes, gigantes contra Satanás, que seria derrubado muitos milhares de séculos antes da hora em que o será, junto a todo o seu mal. E aí? É esses filhos que Deus quer. Pais responsáveis não é só pai que dá dinheiro, que dá estudo. Se não ajuda no espiritual, o que adianta? O que adianta você criar seu filho para ser forte, para bater em todo mundo na escola que encher a paciência dele? Para triunfar, né? Para ser o número 1 no vestibular. E o espiritual? Gigantes contra Satanás, que vem uma tentação e a pessoa cai facinho. Porque não está revestido do poder de Deus, da força de Deus, não está conectado com Deus, não sabe dizer não. Para que dizer não? Não sabe.
Então é complicado, né? Por isso que nesse Adão e Eva tinham que esperar de Deus tudo, né? Todas as informações, até na questão de ter os filhos, né? Como seria. A gente vê a consequência do que quando você não pergunta para Deus. Quando você quer ouvir a serpente, né? As ideias loucas da serpente lá. Sem vergonha, né? Pois é. É isso que a gente pode dar ouvido pro mundo, pra carne e pra Satanás por isso. Sempre vão querer pular, né? Ultrapassar a etapa. E onde Deus pediu para não ir. Né? Ele sempre vai ter uma vontade oposta de Deus. Não pode deixar seu filho consultar ele. Tem que consultar você, mas se você não tiver revestido de Deus, como que ele vai encontrar em você sabedoria, a inteligência divina para ajudá-lo? Então, hoje, né, eu ainda não sou mãe, mas eu, né, se estiver na vontade de Deus, eu vivo um dia de cada vez. Isso tudo, né, tá na vontade divina, eu vivo um dia de cada vez no abandono total a Deus. Mas assim, quando você tá conhecendo, né, a divina vontade, como que é importante você passar a sabedoria para os seus filhos, né? Ajudar os seus filhos. Se depois virar as costas e não quiser ouvir, tem a liberdade de cada um, mas da parte de você fazer de tudo. E é bom começar desde criança, né? Você pode, né? Você tá conhecendo a divina vontade e ainda tem criancinhas, né? Começar a ajudar eles desde criança. Nessa evolução até a perfeição. É Deus quem vai fazer isso, mas Ele vai usar você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe.